A busca por eficiência energética na agroindústria frequentemente esbarra em decisões de investimentos equivocadas. Muitos gestores industriais acreditam que a simples troca de uma coluna de destilação atmosférica por um sistema a vácuo resolverá o problema do consumo de vapor. Mas a matemática do CAPEX raramente fecha quando olhamos apenas para a destilaria. Hoje vamos debater o verdadeiro gargalo do consumo de vapor e o impacto na integração técnica com Claudemir Ribeiro, da Newpro Engenharia. Bem-vindo. Bom dia, João, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição para debater o tema. Bom, vou começar aqui com a primeira pergunta, né? Claudemir, na ânsia de reduzir esses custos operacionais, a gente vê algo muito comum nas usinas, né? Que é focado em transformar esses aparelhos atmosféricos em sistemas sob vácuo. No entanto, em simulações avançadas, né, como o HYSYS e o AspenTech, mostra que o ganho isolado na destilaria gira em torno de 8% a 12%. Olhando para essa realidade financeira da planta, por que analisar esse investimento de forma isolada é uma armadilha e por que o tamanho do investimento muitas vezes não justifica esse retorno? Pois bem, antes eu gostaria de dizer que eu sou assim um fã do processo de destilação sobre vácuo, tá? O objetivo aqui não é criminalizá-lo, muito pelo contrário, é colocá-lo numa condição de melhor aplicabilidade, tá bom? Mas voltando e focando especificamente naquilo que você tocou, no ponto que é as simulações, tá? E também as práticas, porque as simulações elas têm que ser comprovada na prática, tá? Então não adianta eu simplesmente simular, mesmo porque o simulador você imputa números e ele vai rodar, ele vai te dar um valor qualquer. Então é necessário você agregar a experiência com a eficiência de um software de nome, que é o caso do HYSYS, um Aspen e outros que tem disponível no mercado. Mas voltando aqui, na prática ou nas simulações, o que mostra um aparelho, por exemplo, sobre vácuo, ele tem uma redução aí de mais ou menos de 8% a 12% quando comparado com uma atmosférica. O fato é que muitas vezes as bases comparativas elas têm uma tendência a puxar a sardinha um pouco para o aparelho sob vácuo, né? Eu gosto sempre de abordar o cliente e falar sempre para ele o seguinte: olha, como que está o seu aparelho atmosférico? Ele está otimizado? Ele está numa condição favorável? O seu vinho está com um grau alcoólico elevado que possibilita uma redução significativa do consumo de vapor? Porque muitas vezes, se você pegar um aparelho atmosférico e otimizar, ele por si só ele já vai dar uma redução bastante significativa no consumo de vapor. Vou te dar um exemplo. É comum nós se depararmos com aparelhos onde a temperatura do vinho, que é a nossa matéria-prima da destilação, o vinho fermentado, é comum, por exemplo, eu encontrar vinhos sendo alimentados na coluna com 80 graus, com 85 graus. E poderia ser a 94, a 95. Só nessa mudança eu teria reduções aí de próximo de 15%. Entendeu? Então, veja que só de eu otimizar o meu aparelho atmosférico, eu já tenho uma redução maior do que transformar aquele aparelho sobre vácuo. Entendeu? Então, antes de eu optar por um sistema vácuo, eu preciso ter em mente o seguinte: o meu processo atual está otimizado, os números reais com as simulações, eles estão convergindo. Então, é muito importante isso, antes de eu decidir ir para um aparelho sobre vácuo. Perfeito, Claudemir, perfeito. Legal isso que você trouxe, porque a gente começa a entender que o ponto talvez não seja simplesmente fazer a troca por inteiro, né? Mas olhar como a engenharia de processo, né? Entender sobre essas integrações das etapas, entender essa questão de como que eu aumento essa temperatura do vinho já para a alimentação desse aparelho. E aí, do ponto de vista operacional, né? Como que essa integração da destilação a vácuo com o sistema de evaporação de caldo muda essa matriz energética da usina, né? Permitindo esse uso desses vapores de pressão mais baixo, como o V2.
Exatamente. Por exemplo, o aparelho, quando ele está sobre vácuo, coisa que não é possível num aparelho convencional, no atmosférico, ele possibilita utilizar vapores com baixas pressões, por exemplo, o V2, tá? E tem uma temperatura de saturação de 102, 103, aí varia de usina para usina, mas é mais ou menos na casa de 100 graus. Então, quando eu transformo ele sobre vácuo, eu opero o aparelho com uma temperatura mais baixa. Então, isso viabiliza a utilização desse vapor de baixa pressão e baixa temperatura, tá bom? E onde está a grande economia? Neste caso, a grande economia está na evaporação. Então, você soma a redução do consumo de vapor do aparelho, mais a redução do consumo de vapor de escape, que é um vapor, economia na veia. Então, você deixa de ou rebaixar ou tirar da turbina de contrapressão e passa a mandar esse vapor para uma condensação que gera mais energia. Então, tem uma série de vantagens. Ou, de repente, a sua caldeira está limitada, né, e você consegue otimizar melhor a sua caldeira, que é o seu grande gerador de vapor, obviamente, né? Então, essa integração com a evaporação usando o V2 traz uma economia aí na casa, no global, de 30% a 35% na veia, lá no consumo de escape. Então, por isso que, como você bem colocou, a grande vantagem do aparelho sobre vácuo é fazer essa otimização do ponto de vista global, não só na destilaria e não só pensando isoladamente. Perfeito. Não, legal tudo isso, porque de fato ele vai se retroalimentando, né? A gente tem que pensar isso como um sistema inteiro e não simplesmente como processos separados, né? E aí, Claudemir, hoje, né, a gente entende que o importante para a diretoria é aquele balanço final da usina, né? Quando o projeto deixa de ser apenas essa troca de equipamento e passa a ser essa integração de processo, qual que é o impacto real dessa solução no consumo global de vapor da planta, né? Como que isso otimiza o OPEX da operação, como um todo, assim? Olha, o grande impacto é nesses 30% a 35% de consumo de vapor a menos que você deixa de ter no seu processo. Ou seja, aí tem várias linhas, né? Depende de cada cliente, mas você pode economizar bagaço. Se a sua caldeira estiver limitada, você vai dar um pouco mais de fôlego para sua caldeira. Se você tem, por exemplo, uma turbina de condensação sobrando, você consegue desviar mais esse vapor para a condensação, gerar mais energia com a mesma quantidade de biomassa, entendeu? Então, é uma série de vantagens, tá? Além, obviamente, do aparelho trazer para a destilaria, o aparelho sobre vácuo trazer inúmeras vantagens, como melhora na qualidade do seu produto final, a redução do volume de vinhaça, porque você é obrigado a ter um aquecimento indireto quando você opera sobre vácuo, tá? Redução do consumo de vapor, que é esses de 8% a 12% na destilaria especificamente. Outro ponto também que eu fiz questão de anotar aqui como vantagem, que é bastante interessante, que é a operabilidade do aparelho. É muito mais fácil, até desmistificando um pouco, é muito mais cômodo você operar um aparelho sob vácuo. É claro que o projeto em si, ele tem suas particularidades, em termos de investimento, ele é maior, mas operacionalmente ele é muito mais fácil de operar do que um aparelho atmosférico, um aparelho convencional. Em algum momento da sua fala, Claudemir, você comenta ali sobre a questão do bagaço, né? Então eu entendo que isso também ele tem uma questão de acordo com a qualidade da matéria-prima que entra na usina, certo? No dia a dia da safra, né? A gente sabe que essa oscilação de qualidade de matéria-prima é enorme. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que um sistema de destilação a vácuo, quando integrado também com todas essas questões de processo, ele lida com essas oscilações de qualidade de caldo, qualidade de matéria-prima, sem que a gente comprometa essa estabilidade operacional e o consumo global de energia? Mas esse ponto, João, eu acho que esse ponto especificamente é uma preocupação que a gente deve ter em qualquer cenário, seja o aparelho sobre vácuo ou o aparelho atmosférico, porque a matéria-prima ela oscila,
né, ao longo do ano. E existem épocas em que eu tenho uma cana com menos açúcar, época em que eu tenho a cana com mais açúcar. Existem períodos do ano em que eu vou produzir mais açúcar, o açúcar mesmo, e vou ter um caldo para destilaria, um mosto para destilaria com mais mel. Então, essa matéria-prima, ela oscila. Então, tanto no aparelho atmosférico quanto no aparelho sob vácuo, você tem que ter condição perfeita de absorver essas variações. Porque, às vezes, por exemplo, no começo da safra, eu tenho a tendência de ter um vinho fermentado com menos álcool, mais diluído. Eu vou moer menos, né? Eu vou produzir menos. Não, o meu sistema tem que estar preparado para essas intempéries. Então, ele tem que conseguir absorver tudo isso. Aí, isso se aplica, inclusive, na condição atmosférica, tá bom? Então, a preocupação aí é do projetista, né? Entendi. É do Claudemir, essa preocupação. A gente tem que conferir as bases, discutir. Eu gosto de usar uma palavra, ela não é muito comum, mas a gente tem que engenheirar mais, ou seja, a gente tem que estudar mais, trabalhar mais na bancada, antes de sair oferecendo, sair propondo mudanças, mudanças às vezes até radicais, né? Então, a gente tem que trabalhar mais aqui na mesa, nas continhas, né? Fazendo as comparações, estudando, discutindo com o cliente, porque é muito importante envolver o cliente nessa etapa do processo, porque o dia a dia é dele, não é nosso. Sim, exatamente, exatamente. E é legal isso que você trouxe, porque, de fato, ele precisa estar com tudo muito bem amarrado, né? E aí, o que é... E aí, claro, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque esses projetos dessa integração térmica, ele envolve um capital, né? Ele envolve um investimento a ser realizado. E aí, o que é legal é que vocês hoje realizam essas simulações diretamente em plataformas, né? Como AspenTech, HiSys e outros simuladores aí da operação. E aí, minha dúvida é a seguinte: de que maneira essa simulação digital ela mitiga esses riscos financeiros e ela garante essa promessa dessa redução de consumo global de vapor e outras economias aí que a gente pode ter dentro do processo? Bom, primeiro que essas ferramentas são extremamente avançadas e trazem pacotes termodinâmicos com uma série de parâmetros, com uma série de constantes que nos auxiliam, principalmente na hora de você calcular as propriedades do fluido e tal, e me dá uma certa precisão. Só que eu digo que você tem que associar isso, como a gente disse lá no começo, à prática e à confirmação daquilo. Então, você tem que, por exemplo, nós temos aí umas 300 colunas rodando no mercado já, com base nos parâmetros que esses simuladores trazem, NRTL, NQAC, que são parâmetros que nos auxiliam e nos dá uma direção. Só que nada disso ele pode ser uma verdade absoluta, porque isso tem que convergir com a realidade, ou seja, com a prática, com aquilo que realmente aconteceu. E assim, graças a Deus, temos tido bastante sucesso com a utilização dessas ferramentas e nos auxiliam demais. Legal, e ela legal. tem que ser usada desde o momento da concepção do projeto. Eu sempre defendo essa ideia. Legal que acaba trazendo essa segurança, né, do gestor, de fato, de colocar e fazer alguma outra coisa interessante em cima desse investimento. E aí, Claudemir, pensando numa outra pergunta, assim, né, hoje a gente entende que muitas usinas, elas operam com colunas atmosféricas antigas, e aí muitas vezes esse próprio gestor ele pode ter um certo receio da mudança, né, desse projeto de engenharia e ter que investir altos valores. Olhando para um retrofit, né, de uma planta existente, quais são os principais pontos de atenção que vocês da Newpro, né, da engenharia, precisam utilizar nessa parte de planejamento, integração dessa nova questão de destilação a vácuo ou essa própria evaporação atual do processo como um todo? 3 pontos que eu acho importante a gente ponderar. Vamos fazer aqui uma simulação. Que o meu cliente ele tem lá um aparelho e ele gostaria de transformar esse aparelho, que hoje opera em atmosférico, sobre vácuo.
Então, a primeira pergunta, como eu disse lá, que eu vou fazer para ele, para a gente poder ter uma base comparativa e engenheirar mais, é como que está a fermentação, ou seja, como que está a matéria-prima dele, como que está o aparelho dele, está otimizado, já está consumindo menos vapor, já está perdendo menos. Então, eu vou fazer essas perguntas, né? E uma outra coisa é o quanto de folga ele tem no aparelho dele, tá? Então, esses três pontos, né? A qualidade da matéria-prima, se ele está perdendo ou não, e se ele tem essa condição de folga de aparelho. Então, esses 3 pontos que eu acho importantíssimo a gente esclarecer. Aí tem coisas, por exemplo, que eu considero como que vem no rastro desses 3 pontos, que é a evaporação dele tem condição de fornecer esse V2 ou ele tem que fazer um investimento para poder me fornecer V1? Porque existem muitas usinas que não tem V2, opera só até o V1. Né? Existem outras que têm. Então, a gente tem que fazer aí uma avaliação se ele tem condição de me fornecer esse vapor V2. E também uma outra coisa muito importante são as condições mecânicas do aparelho. Né? Isso é uma coisa fácil de se resolver, não é uma coisa difícil, mas tem que analisar e tem que pôr na mesa, porque isso vai custar para ele. E um outro ponto, não menos importante, ou talvez o mais importante, é o seguinte. Imagina que eu tenho esse cliente que tem esse aparelho de 500 mil operando no modo convencional ou atmosférico. Quando eu transformar esse aparelho sobre vácuo, ele vai ter uma queda de produção desse mesmo aparelho de 20% a 25%. Tá? Por que acontece essa queda de produção? Porque as colunas e os condensadores passam a ficar pequenos. E esse ficar pequeno se dá por quê? Porque os vapores que antes tinham uma densidade de 1, por exemplo, numa coluna de esgotamento, tinha lá a densidade de 1, 0,99, 0,98, ele passa a ter 0,3, 0,4. Então, o volume específico quase que dobra. Então, as velocidades internas aumentam substancialmente. Se eu aumento velocidade interna, eu aumento velocidade. Aumento velocidade, diminui o tempo de retenção no prato. Então, eu reduzo substancialmente a capacidade de destilação da bandeja. Obviamente, esse aparelho vai produzir menos, tá? E aí vai ser na casa de 20%, 25%, em alguns casos até mais, tá? Então, ele precisa responder também se ele tem capacidade sobrando para isso. Se ele tiver, ótimo. Se ele não tiver e for essencial, e a gente concluir que é essencial que ele mude para o sistema vácuo, aí ele vai ter que colocar mais aparelho. Aí o CAPEX aumenta. Tá? Entendi. Perfeito. Não, muito legal essa explanação, Claudemir. A gente começa a entender, né, que otimizar o consumo de vapor, ela exige olhar para a planta como um todo e não simplesmente por processos isolados, né? Porque, claro, trocar um equipamento pode ser vantajoso, mas beleza, eu consigo trocar esse equipamento? Eu posso trocar esse equipamento de acordo com as minhas outras etapas? Então é legal ter esse ecossistema e tudo, esse planejamento térmico integrado, né? Mas, Claudemir, obrigado pela nossa conversa. A gente conseguiu validar aqui uma tese muito técnica sobre tudo isso e foi muito bom poder contar contigo. Não, eu que agradeço. Ficamos à disposição aí para futuros esclarecimentos aí também do pessoal. Maravilha, Claudemir. Obrigado novamente. E para você que nos assiste e precisa embasar a viabilidade do seu próximo projeto, nós transformamos essa discussão com o Claudemir em um material prático. Então, acesse em algum dos links que está aparecendo aqui na tela ou na descrição desse vídeo para baixar essa síntese executiva da Newpro Engenharia, diretamente no site da Strix. E lembrando que o YouTube é só o começo. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as nossas redes para integrar esse nosso ecossistema de inteligência estruturada. Até a próxima!